aqui nós de novo, né, para voltar ao debate. Eu terminei o último vídeo Na Esteira da Arte, na semana passada, falando sobre maneirismo, né, e eu queria, antes de entrar direto no barroco, fazer uma discussão complementar com relação ao maneirismo, dada a importância do maneirismo, né? O historiador de arte Arnold Hauser, né, ele nos diz que, na verdade, o maneirismo é um período, dentro da história de arte europeia, bastante revolucionário, porque ele faz com que muita coisa se transforme. Né? Nós saímos de um estado, digamos assim, de regras pré-estabelecidas, né? Ligado ao próprio mundo burguês, como eu discuti com vocês, para uma forma de arte completamente fora disso tudo, né? Em que você vai ver uma arte muito mais solta, né? E muito mais preocupada, muito menos preocupada com regras e estabelecer paradigmas, né? Então, realmente, eu acho que merece a gente dar uma outra olhada. Eu queria comentar algumas coisinhas com vocês, e que vão ajudar muito a gente na nossa discussão também do próprio Barroco. A gente não pode esquecer que o Barroco está ali naquelas proximidades. Então, ele tem uma influência forte, lógico, do próprio Renascimento, do classicismo do Renascimento, mas ele tem uma força, vai ter uma influência imensa desse maneirismo. Né? Então, o que acontece? Quando eu citei, quando nós vimos aí a obra do Parmigianino, né, que é a Madonna do Pescoço Longo, eu acabei não falando para mim nada do Parmigianino. E o Parmigianino é uma figura muito importante no maneirismo. Inclusive, ele tem um autorretrato, né, que é muito interessante e que eu acho que é assim, quase que emblemático com relação à questão das mudanças trazidas pelo maneirismo. Né? Vocês vejam bem, ele faz uma foto do autorretrato a partir de um espelho. Só que não é um espelho qualquer. O espelho normal, comum, é uma reprodução da realidade. Quer dizer, uma coisa bem renascentista o espelho, né? Eu estou reproduzindo o que está ali. Eu estou retratando o que está ali. Como se a obra fosse um espelho do real, ou quase isso. É claro que nunca é totalmente um espelho, porque a mão do artista está sempre presente em qualquer situação. Então, a repetição não é bem, né? Então você faz a ideia da imitação, né? Não chega a ser tão exata, né? Como, por exemplo, seria um retrato mecânico, né? De qualquer forma, o espelho ele é interessante na discussão dessa hora. Por quê? Porque o parmigianino ele não trabalha um espelho comum. Ele trabalha um espelho convexo. Então ele coloca o braço dele na frente, o braço dele fica todo deformado, as mãos ficam compridas, por conta do caráter convexo do espelho. Uma coisa é o espelho inteiro, outra coisa é o espelho convexo. Ou qualquer outra deformidade que o espelho tenha. Ele vai transformar a visão que a gente tem de nós mesmos ou do mundo que está sendo retratado ali. O espelho, na verdade, é uma coisa muito cheia, né, de mágica. Né? Você imagina que sempre a gente fica imaginando coisa a partir do espelho. Né? Não é à toa que o Lewis Carroll, né, ele fez lá todo aquele mundo maravilhoso da Alice, né, a partir do momento que ela atravessa o espelho. Quer dizer, um espelho que, na verdade, ali no caso do Lewis Carroll, né, é um espelho que está separando o mundo real do mundo fantasioso, o mundo real do mundo da ficção. Né? E a mesma coisa o Parmigianino está fazendo também, porque ele está se mostrando a partir de um espelho convexo. Não é um espelho comum. Né? E isso, para mim, é uma coisa surpreendente e muito legal da gente examinar. Por isso que eu fiz questão e a foto, né, da obra do
Parmigianino está aqui, é só a gente olhar direitinho e vai verificar o quanto o espelho pode trazer esse tipo de questão. Então, isso já era uma forma de mudar, porque vejam bem, é a maneira como o maneirismo enxerga a realidade. Ele não enxerga a realidade tal qual ela realmente era. O potencial, né, do imaginário do artista maneirista é muito grande. Por isso também eu quis trazer para a nossa discussão aqui, antes de pensar em começar a discussão sobre barroco, né, dois artistas também que eu considero fundamentais para isso, né? E trouxe assim duas obras que eu também acho muito emblemáticas para isso. Um é um italiano, já que a gente está falando de italiano, né, Parmigianino, né, que é um italiano. Vamos falar também do Arcimboldo. Gente, o que é o Arcimboldo, né? Como é que eu consigo enquadrar o Arcimboldo em todo esse processo? Porque o Arcimboldo é pura imaginação, é pura criação. Não tirou o aspecto dele do nada, né? Ele pode ter até imaginado que aquela figura era um rei sendo representado. Mas você não consegue enxergar o rei ali. Não é que é o caso desta obra que nós temos aqui agora, né? Que é exatamente uma obra importantíssima do Arcimboldo, né? Que é o Vertume, que é na verdade, quase uma homenagem que ele fez ao rei Rodolfo II. Né? Mas o rei Rodolfo II não aparece, aparece apenas as plantas que formam os legumes, as frutas, né, as flores, que fazem parte daquele rosto. Ele criou o rosto todo a partir dessa natureza. Né? É a natureza colocada ali, que é outra coisa bem interessante também, né? Quer dizer, eu não vou reproduzir a natureza, né? Não vou repetir a natureza. Eu vou tentar reproduzir tal como a natureza. Né? É diferente. Eu vou usar o mesmo esquema de produção que a natureza faz, ao invés de tentar repetir só a natureza. Né? E realmente esse trabalho do Arcimboldo é muito impressionante, porque, vejam, ele foge a qualquer esquema que a gente possa imaginar. Não há discussão, não há discussão com relação ao Homem de Vitrúvio, né? Uma questão de realmente das proporções que estão colocadas completamente de lado aqui. Nós estamos vendo aqui a imaginação do artista no mais alto grau. Né? Pensar nisso, quer dizer, e por outro lado, vejam bem, isso já em pleno século XVI, a gente percebe uma coisa interessante, né? Quer dizer, o artista percebendo o papel crucial da natureza para a gente, numa época que nós estamos cada dia mais se afastando dessa natureza. Esse artista faz com que a gente volte atrás e se integre à natureza de novo. Nós somos tão parte da natureza que o nosso rosto é feito com ela, né? É retratado com ela, é retratado com os legumes, com as frutas, né? Então não tem melhor, né, ligação, né? Não tem melhor junção com a natureza do que essa. Nós ali viramos, realmente estamos nos assumindo como natureza. Estamos nos assumindo tanto como natureza que praticamente o nosso rosto é feito por partes dela também, né? Outras partes, além da nossa própria parte, já que nós somos natureza também. Então, é muito interessante o Arcimboldo. Então, esse é um outro que eu queria muito trabalhar com vocês também. Não podia passar o maneirismo sem mostrar esse Arcimboldo, ok? Vocês concordam comigo que é realmente muito interessante esse trabalho. O outro já não é um italiano mais. É uma pessoa dos Países Baixos, né, que é o Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch também é surpreendente para mim. Ele também é outro que vai exercer uma influência muito grande sobre o surrealismo, não tenho dúvida disso. Né? Eu trouxe aqui, né, para a gente discutir, né, o Jardim das Delícias, para mim, uma das obras mais interessantes do Hieronymus Bosch. Né? E o Jardim das Delícias,
ele realmente é próprio Jardim das Delícias, né? Ele, vocês imaginam que ali ele mistura uma série de coisas, né? Aspecto da mitologia, das mitologias, dos aspectos míticos da própria cristandade, né? Aparecem ali. O que seria partes do paraíso ou partes do inferno, né? Que se misturam como se fosse um grande sonho, um grande pesadelo sendo colocado. Mas a forma como ele coloca é muito interessante e que vale realmente a pena a gente estar olhando. Então, a obra do Bosch também é outra, eu considero muito destacável. Né? Quando eu vejo esse tríptico, né, porque é um tríptico, né, são 3 partes aqui juntas, a gente percebe o quanto o Bosch realmente é uma figura fundamental para a gente agregar valor ao próprio maneirismo. Como esse maneirismo veio para transformar, para dizer não a qualquer espécie de regras que estejam tentando engessar a criatividade da própria arte e do próprio artista. Né? Então é isso. Eu tinha assim, a preocupação enorme de estar mostrando para vocês esses 2 casos, na verdade 3 casos, porque eu comecei com o Parmigianino, né, tocando na questão do espelho, que foi fundamental também para se pensar esse momento maneirista. Né? Aí eu fico pensando o seguinte, né? E aí? Quando eu penso em história da arte europeia, e o barroco? Como é que ele entra nesse processo todo? Né? Aí nós vamos pensar uma coisa fundamental de novo, a gente tem que estar rediscutindo a questão das mudanças sociais, econômicas, políticas que estão acontecendo nessa hora na Europa. Né? A gente não pode esquecer que houve, né, em 1527, né, a tomada de Roma, né, quer dizer, Roma foi praticamente invadida, tomada, quer dizer, isso cria todo um rebuliço naquela região da Itália, que é exatamente o centro principal do Renascimento, né? Voltando àquela discussão também da questão do grande cisma religioso, né? Quer dizer, a religião católica não mais sozinha, né? A partir de Lutero, depois entra o Calvino também, né? Que começam a mudar toda essa história. Né? E, ao mesmo tempo que agora a arte ela vai estar tentando refletir isso, né? Refletir toda essa instabilidade socioeconômica e política que ocorre dentro da Europa, a partir da Itália, mas que se estende. Você tem lá, né, o Concílio de Trento, né, que vai fazer, que nós já falamos da Contra-Reforma Católica, né, que vai ser muito mais dura do que se esperava, né, ela vai ser rígida, vai tentar impor realmente muito mais limites para os fiéis católicos, vai ser muito mais severa. Né? Tanto é que a partir dela, né, você vai ter, né, perseguições dentro do próprio território de domínio católico para que não se perdesse mais católicos. A religião católica cria um ambiente de muito medo, de muito terror. Né? Não é à toa que cria-se o Tribunal da Santa Inquisição. O que era o Tribunal da Santa Inquisição? Qualquer coisa que fosse colocada fora do padrão, né, considerado dos paradigmas católicos, a pessoa seria julgada e seria queimada viva, seria morta de alguma forma, das formas das atrocidades maiores que vocês possam imaginar. Então, o Tribunal de Santa Inquisição, que vai ocorrer tanto lá na Europa, como também muitas vezes aqui nas colônias, né, nas nossos territórios, a intenção era, a partir do medo, gerar obediência total e ter a certeza que aqueles católicos que estavam sob a égide do catolicismo não iriam debandar para o lado dos protestantes. Ficou claro? Então o medo era uma forma de fazer exatamente isso. E por outro lado também, e até para amenizar esse aspecto tão severo, né, eles vão criar, quer dizer, eles vão estimular
especialmente da Igreja Católica mesmo, né, uma arte que era a arte da ostentação, né, que ela mostrasse muito mais do que a preocupação em representar o real, representar a natureza, né, que ela mostrasse ostentação, que ela mostrasse expansão das formas, que ela mostrasse o quanto, né, ela pode significar um momento de grandeza. Então, a Igreja Católica está preocupada e, nesse sentido, ela adota uma postura parecida com a da burguesia, né, para tentar exatamente reforçar o seu poder e retomar novamente as rédeas desse poder, para impedir que novos fiéis fugissem, saíssem do seu alcance, né, do seu poderio. E realmente é uma discussão que é feita bastante, né? Essa, esse momento do barroco é um momento em que a arte vai estar muito associada à questão política, né? Por quê? Especialmente, nós temos que lembrar que o que havia de regime político vão ser instaurados aí nesses vários estados se formam, como a França, por exemplo, né? Vai ser o absolutismo monárquico. E o que é absolutismo? É, na verdade, um governo autoritário. Ou seja, a Igreja Católica ela estava, de certa maneira, em comunhão com o momento político, em que exatamente o poder está nas mãos daquele grupo específico, né, que passa a ter um comando autoritário sobre todas as pessoas que habitam o território aonde aquele rei, no caso nosso dos católicos, o próprio Papa, está dominando. Vejam bem, não é muito à toa que exatamente nesse momento é que surge, né, a obra O Príncipe de Maquiavel, né, em que ele vai, logicamente, fazer o quê? Ele vai fortalecer os ideais desse príncipe. Ele vai falar para o príncipe que ele não é uma pessoa comum, ele está acima dos cidadãos comuns. Né? Porque a ideia do absolutismo é isso, né? É aquele rei que está acima da lei. A lei existe para os demais. Ele não tem necessidade de cumprir leis. O príncipe pode mentir, se for em função de benefício do Estado, ele pode pegar dinheiro de quem ele quiser, ele pode fazer o que quiser, roubo, né, digamos assim, né? É o famoso os fins justificam os meios, né? Então, se é o objetivo, é a grandeza do Estado, é o melhoramento do Estado, não importa o que o príncipe faça. E a gente sabe o quanto muito da nossa atual política pelo mundo hoje é profundamente maquiavélica, né? Mas está voltando, de certa forma, em grande parte, a repetir isso hoje em dia, ou não. Né? É só pensar um pouco, a gente vai ver que está nesse caminho aí. Né? Então, é como algumas pessoas às vezes sentem, né, no poder. Né? E se eu estou no poder, eu posso tudo. E não é assim, a gente sabe muito bem, né? Você pensar em defesa da democracia, aí sabe muito bem que o poder não pode tudo. Né? A lei existe para todos, inclusive para quem está na cabeça do poder. Mas aí estava a ideia do barroco católico, pelo menos é exatamente isso. É no sentido de privilegiar, né, esse poder e tentar fazer uma arte da ostentação, uma arte do ornamento, uma arte dessa beleza, né, em que você faz com que as pessoas se sintam cativadas exatamente por aquilo que está sendo ostentado ali. Quando você pensa nos santos barrocos, por exemplo, barrocos, né, você percebe claramente isso, né? Eles são sempre lugares no meio, com os pés nas nuvens, né? Cercados de anjos. Existe uma grandeza, magnificência, né? Nesses santos barrocos. Exatamente no sentido de que eles estavam privilegiando esse menor poder da Igreja Católica. Né? Era o
é Deus e os santos todos fazem parte desse aparato, né? Se mostrando com essa ostentação toda, com essa riqueza toda, né? Com os ornamentos todos são próprios mesmo do barroco. Então o barroco veio com muita luz, ele trabalha muito claro e escuro, porque existe uma dramaticidade nesse barroco, né? Em todos os sentidos, o barroco está tentando o tempo todo mostrar, né, essa dramaticidade, fazer com que as pessoas que veem aquela arte se sintam comovidas com aquilo tudo. E com isso se dobrem diante daquele enorme poder da própria igreja. Entendido? Então, o barroco tem esse sentido e significado de fazer isso. Essa é a ideia que nós temos do barroco, né, de modo bem geral. Nós vamos, na verdade, encerrar por aqui. Eu não entrei ainda no barroco brasileiro, mas nós estamos às portas de fazer isso. Vocês vão ver que é muito interessante, a partir desse apanhado mais geral do que seria o barroco, a gente conseguir exatamente perceber por que o nosso barroco foi nosso. Por que o nosso barroco não foi uma simples importação de Portugal ou de qualquer parte da Europa? Entendido? Então é isso. Na próxima semana eu continuo a partir deste ponto, tá? E vocês vão ver que tem muita coisa interessante a ser vista aí. Um beijo.